Olá, eu sou Mariana Campos, sou Medical Coach, criei esse canal para falar sobre 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. Hoje o meu papo é sobre diversidade, ou seja, a qualidade do que é diverso. Um conjunto variado de coisas ou pessoas que integram um todo. A importância da diversidade está intrínseca no nosso dia a dia, na medida em que da multiplicidade que encontramos oportunidades de aprendizado e da aprendizagem e da prática de habilidades diferenciadas como empatia, inteligência emocional e compreensão. Para conversar sobre esse assunto, eu convidei a minha amiga Ana Moreno. Ana, ela é mãe da Isabel e do Rafael, um carinha muito incrível que há 10 anos revolucionou a vida da Ana. Ana Moreno é Kids Coach, Personal and Professional Coach, é mentora também e mãe. Minha querida, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo falar desse assunto tão importante nesse momento, que é a diversidade, né? Exatamente. Ana, E vamos começar. Eu queria que você começasse contando para a gente um pouco da tua história. eu tive o Rafa faz 10 anos, né? O Rafael é portador de síndrome de Down. Eu era uma pessoa que trabalhava, enfim, muito, né? E o Rafael chegou causando uma grande mudança aí na minha vida profissional, enfim, que hoje eu estou já retomando, porque ele já está com 10 anos, né? Mas muitas coisas aconteceram naquele período, né? E eu senti que era necessário que eu ficasse disponível para ajudá-lo no seu desenvolvimento e na sua educação como um todo, né? Eu já tinha a Isabel, que na época tinha 11 anos, né? Ela recebeu o Rafael super bem, um irmão muito querido, super protetora dele na vida, vamos dizer assim. E é isso. Mas eu fico imaginando o desafio, né? Porque era uma adolescente e um bebê que exigia muito de É você, uma né? loucura. Uma loucura, porque quando ela estava com 15, era as, os aniversários de debutante dos 15 e o Rafa com 3, 4 anos, né? Então, eles viviam em fuso horários diferentes. Eu imagino. E, e aí, realmente, mas ser mãe é isso, né? A gente sempre está se adequando às necessidades dos filhos, enfim, né? Procurando fazer o melhor. E eu queria que você contasse também, Ana, porque na tua experiência você foi mãe full-time e você não tinha um parceiro para dividir isso, né? Também é uma experiência bastante desafiadora, não? Sim, né? Porque a agenda de uma pessoa com deficiência, ela é bem complexa, né? Eles têm várias terapias, enfim, fazem vários acompanhamentos. Então, você conseguir trabalhar, fazer essa agenda, né? Ter a outra filha, enfim, né? Então, muitas vezes é necessário você ter apoio em casa, Uhum. enfim, né? Não é uma tarefa, é um pouco complexa, vamos dizer assim. Mas tudo se encaixou, tudo se encaminhou, foi desafiador, sim, Uhum. mas o Rafael se desenvolveu super bem, é um menino bem antenado, vamos dizer assim. E eu sempre digo assim, que quando a gente tem filhos, a gente sempre comemora que eles estão nas fases naturais da sua idade, né? Uhum. Então, eu acho que, embora a gente tenha tido toda uma movimentação
grande em termos de horário e agendas, eles sempre se mantiveram nas suas fases naturais. Não afetou nem a Isabel e nem o desenvolvimento do Rafa. Então, fico super feliz com o resultado que a gente conquistou até hoje. Muito bom. E como é, assim, como é que são os grandes... Você falou dessa agenda, mas que mais de grande desafio tem ser mãe de uma pessoa com deficiência? A gente combinou de conversar hoje e eu poder falar sobre diversidade. Então, eu acredito que isso é uma questão muito importante, né? O nosso filho, portador de deficiência, ter a oportunidade de conviver com o diverso, Sim. né? Isso hoje ainda é uma questão muito polêmica, né? Então, assim, nossos filhos estudam em colégios regulares, né? Não estudam em escolas especiais, mas existe ainda uma dificuldade de acompanhar esse desenvolvimento pelas escolas, né? Embora eles se esforcem em fazer adaptações, você vê que a cultura do colégio é uma coisa que influencia muito nessa parte social da criança, né? Então, tem colégios que têm uma visão mais protecionista, então tendem a proteger. Não vai subir escada porque vai carregar a mochila, né? Então, assim, às vezes a gente percebe que existe essa coisa do não capaz, né, do capacitismo. Então, já vem aquela coisa de que seu filho não vai ser capaz disso ou daquilo, né? E isso atrapalha muito no dia a dia. Isso eu acredito que é uma das coisas mais desafiadoras para os pais de pessoas com deficiência. É a luta que a gente tem que travar para poder encontrar os caminhos para o desenvolvimento dos nossos filhos e para a sociabilização deles também, né? E o capacitismo é realmente muito comum, né? Sim, sim, porque as pessoas, elas sempre têm, eu acho que hoje em dia isso é uma coisa muito comum, principalmente nas escolas, né? Aquela visão individual daquela criança que está à frente deles. E isso eu acho que fica mais evidente nas pessoas que são especiais, né? Este olhar que a escola precisa dar para cada criança, independente dela ter uma deficiência ou não, mas que hoje não acontece em grande parte das escolas. Então, quando você vai conversar, né, com uma professora ou um coordenador, muitas vezes a pessoa fala, mas eles sempre acham que eu tenho uma expectativa do Rafael maior do que eu deveria, né? Então, assim, eles têm um patamar. Então, quando eu falo, vamos puxar ele na alfabetização, por exemplo, né? Vamos focar em ele poder organizar ideias para ele conseguir, através da escrita, dizer as coisas que ele quer e que são importantes para ele, porque eu acredito que isso é super importante para quando ele for um adulto. Sim. E a escola fala, mas assim, a gente desenvolve isso, eu ponho textos e ele fala sobre textos. Então, a escola, ela tem uma visão das capacidades daquela criança já dentro de um capacitismo, vamos dizer assim. Então, quando eu me refiro a algo que eu quero trabalhar, que eu quero planejar, o parâmetro do capacitismo já aparece. Então, vem a página. Não, mas as suas expectativas... então, sempre acham que eu tenho uma expectativa como mãe não real. E não é essa a realidade. Eu vejo ele como um ser, uma criança individual, e estou trabalhando com as possibilidades dele.
né? Mas nem sempre eu sou ouvida assim, Sim, entendi. né? Eu Então, acho bem importante, Ana, você explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente o que é capacitismo. Só, eu vou explicar mais ou menos o que eu entendi, né? Do capacitismo é um preconceito com relação às pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência. Pode ser física, mental, emocional, enfim. Essa pessoa, ela é tratada diferentemente porque ela tem, seja com pena, seja com recriminação, enfim, ela é tratada diferentemente, né? E é isso. é, na verdade, é um pré-julgamento das Uhum. capacidades daquela pessoa, Tá. né? Então, ele é portador de síndrome de Down, então ele não vai ser capaz disso ou daquilo, Entendi. né? E você colocar aquilo para a pessoa, né? Implicitamente ou explicitamente, né? Isso é o Uhum. capacitismo. E isso é uma coisa que acontece muito, né? Então, até às vezes você ser uma pessoa que vai ajudar essa pessoa portadora de deficiência numa ação, você está sendo capacitista, porque você está pressupondo que ela não é capaz de fazer aquilo, Uhum. né? Ou você simplesmente tá ali diante de uma pessoa com deficiência e você não se dirigir a ela, você se dirige ao acompanhante dela para perguntar alguma coisa daquela pessoa, né? Isso são coisas muito comuns que acontecem. E assim, é um reforço negativo, né? Sim. Para a gente que é coach, sabe o quanto isso acaba reforçando uma coisa negativa para aquela pessoa, né? Eu acho que tem uma coisa também que você está falando, que assim, acho que hoje já existe um movimento para aumentar, para fazer essa diversidade, para fazer essa inclusão, mas ainda está muito no começo, está muito incipiente, é isso que você está me dizendo. Sim, a diversidade, eu acho que vai ser uma conquista humanitária, né? Uhum, uhum, Eu vejo assim, né? Nós, como seres humanos, falando assim de humanização no sentido filosófico, ainda estamos aquém do que seria maravilhoso para todos os habitantes do planeta Terra, uhum, né? Nós ainda temos o hábito, isso até é uma característica humana, né? Então, eu sempre quero me sociabilizar com aqueles que são os meus iguais, né? Mas o que nós esquecemos é que nós podemos estar abertos para o diverso, uhum, né? E o ser humano vive meio no automático, na minha maneira de ver com relação a isso, uhum. né? Hoje as pessoas começam a se preocupar com isso, a ter um olhar diferente para isso, porque, enfim, é uma questão que tem se falado muito, né? A gente vê anúncios, propagandas onde eles querem colocar diversidade. Então, eu acredito que isso vá realmente mudando a mentalidade das pessoas ao longo do tempo, né? E eu acho muito importante a gente, como sociedade, trabalhar essa questão, Sim. né? Porque as pessoas têm medo do que elas não conhecem. Uhum. E Então, cada vez mais muitas vezes, uhum. desculpa, Desculpa. muitas vezes as pessoas não dão a oportunidade para o diferente porque desconhecem, Uhum. né? Elas têm medo do que pode acontecer, do que pode vir, mas muito disso não é a realidade, Uhum. né? A gente tem um preconceito, uma formação, um pensamento, um raciocínio que não é real com relação à deficiência, né?
Eu, como mãe, não tinha contato, antes de ser mãe do Rafael, não tinha contato com pessoas com síndrome de Down. E para mim foi um aprendizado. E eu acredito que isso seja para todos nós como sociedade, né? Seja para um pai, né, que tem um filho comum convivendo com uma criança com deficiência, para ele é um aprendizado, para essa criança vai ser um aprendizado, e o dia que essa criança que teve a oportunidade desse convívio for um pai, ele vai se conduzir de uma maneira diferente do que os pais hoje se conduzem com relação ao relacionamento das crianças diferentes entre si, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento bem importante como sociedade nesse quesito. Sim. E aí eu queria que você me falasse, então, sobre o que é importante fazer para não discriminar. Eu entendo, Mar, que é essa abertura, né? A gente mudar a nossa mentalidade com relação ao diferente. A gente poder entender que estar diante de uma pessoa diferente de nós pode ser um grande aprendizado. Que nós vamos, através até da maneira como o outro vê a vida, poder aprender com ele, a gente vai se abrir e se enriquecer com relação a coisas, desde coisas muito pequenininhas, como fazer uma adaptação para uma pessoa que é cadeirante, poder auxiliar em coisas, por exemplo, na sociedade, na escola, né? Trazendo um pouco mais de riqueza para a diversidade. Né? Se nós permanecermos completamente fechados como sociedade, né? Então, assim, por que hoje o pessoal fala muito de pais que são lutadores e hoje, incrivelmente, temos aí jovens com síndrome de Down sendo influencers na rede social, falando muito de capacitismo, de preconceito, né? Justamente para abrir os olhos da sociedade e demonstrar que eles são capazes. Então, assim, vou citar alguns exemplos aqui. A gente tem uma jovem que ela é modelo da L'Oréal no Brasil, tem uma outra que é modelo da L'Oréal em Londres, a gente tem professores, a gente... enfim, toda a diversidade, atores. Então, assim, as pessoas com síndrome de Down, né, falando aqui do Rafael, elas têm total condição de fazer muitas coisas na sociedade. Né? Então, as oportunidades a esses jovens não podem ser tiradas. E eu fico, assim, bastante orgulhosa de ver que são eles mesmos que estão dando voz a isso. Né? Ao passo que há 50, 60 anos atrás, quando existia uma pessoa com deficiência, ela era escondida, né? Então, eu acredito que a gente tem evoluído bastante nesse quesito, mas podemos evoluir muito mais, né? Quando essa questão de poder dividir os mesmos espaços não for mais uma questão. Sim. Aí sim é a comprovação de que as coisas estão acontecendo de uma outra forma, né? Então, movimentos grandes estão sendo feitos por ONGs também para isso. Né? Teve um movimento bem legal no Rio de Janeiro falando sobre isso. Né? Eles fizeram um projeto onde eles pegaram influencers, pessoas conhecidas, atores, atrizes, enfim,
para falar sobre a diversidade, para se colocarem na posição, né, para conversarem sobre isso, para que eles sejam influenciadores para ajudarem as pessoas com deficiência, enfim. Então, está sendo feito bastante coisa, mas a gente, como sociedade, tem muito o que caminhar. E eu entendo assim, existe um trabalho grande de ONGs, até como eu falei, de indivíduos com deficiências, né, tendo voz nas redes sociais, mas essa coisa do pequeno, né, eu como indivíduo, né, o que eu estou aberto, eu acho que essa reflexão é muito importante. Eu estou aberto para receber o amigo do meu filho que é portador de deficiência, eu consigo ter abertura para conversar com esse outro pai sobre os meus medos, porque eu não conheço, né? Então, as pessoas têm medo de se colocarem, até porque tem medo da tarja do preconceito, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter essa naturalidade de perguntar, de querer aprender. E isso só vai acontecer quando a sociedade se abrir, os indivíduos se abrirem, né? E você também já passou por preconceito pessoalmente? Como mãe do Rafael, olha, eu me conduzo de uma maneira... eu não tenho aquele olhar de ficar analisando muito o que as pessoas me falam, sabe? Então, assim, eu acho que o grande preconceito que eu enfrentei, maior de todos, porque assim, na individualidade, eu tenho muito essa visão de que a pessoa não sabe, ela ainda não despertou para aquilo. Então, para mim, eu nem julgo, né? Mas o grande preconceito que eu enfrentei foi quando eu fui procurar escola para o Rafael. Né? Porque, assim, tem escolas que falam que não aceitam, que não tem vaga, e fica uma coisa muito óbvia de que eles têm a vaga, mas não querem, né? Tem outras escolas que, assim, eu lembro que eu fui a uma escola, a moça falou assim, boa tarde, olha, aqui na nossa escola, eu preciso que você traga uma pessoa que seja cuidadora, porque aqui a gente não promove cuidador e eu também não tenho condição de ter uma criança com deficiência sem ter uma pessoa para estar junto, um tutor, né? Então, assim, são coisas surreais se você pensar que na época o Rafael tinha 2, 3 anos de idade, né? Então, enfrentei isso em algumas escolas, né? Em outras já senti mais abertura, enfim. Isso é muito da filosofia da escola, mas na verdade essa questão da escola inclusiva daria até para a gente fazer uma outra conversa só a respeito disso, né? Porque no Brasil a escola inclusiva ainda está, vamos dizer, engatinhando, né? E agora a gente está aí tendo o ministro da Educação falando que quer fazer, que acha que as crianças com deficiência têm que estudar em escola comum, enfim, né? Em escola especial, desculpa. Então, quer dizer, é uma loucura. É uma loucura. Esse retrocesso, realmente, a gente tem que lutar muito para que não aconteça, né? Isso é importantíssimo. E eu queria que você eu acho que falou um pouco, mas eu queria muito que você falasse um pouquinho mais sobre esse papel dessas associações, das ONGs, o papel disso para criar já essas conquistas nesses processos de inclusão. Você acha que isso aconteceu em função desses movimentos, assim, dessas organizações? Eu acredito, Mar, que foi assim, um conjunto de coisas que, vamos dizer, que está levando a uma abertura diferente, né? Entendi.
Eu acredito que a tecnologia ajudou muito Uhum. os portadores de deficiência, em muitas coisas.